Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mais o Senhor. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mais o Senhor. Foste amigo, Senhor, da tua... Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Alegrai-vos, ele está bem perto. Interessante, né? Parece contraditório quando a gente vê tanta coisa ruim, né? Tanta coisa nos preocupando. É nesse momento que a gente percebe, que a gente sente mais perto a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque é assim que acontece. Quando as crises aumentam, é nesse momento que as pessoas tomam mais consciência da sua responsabilidade, das suas responsabilidades, né? Que precisa ter fé, que precisa mudar de direção, enfim. Diante de Deus, nada, nem aquilo que é mal é sinal de derrota. No momento que a gente leva um tombo, eu falei isso outro dia, repito, no momento que a gente leva um tombo, é sinal de que naquele momento a gente se esforça para levantar. Por quê? Porque caiu, né? E tem força, e busca força para levantar. Se não caísse, para que força para levantar, não é? Então, é o consolo que Deus deixa nos nossos corações. É o consolo de Deus às nossas vidas. Quando tudo de pavoroso acontece, é bom levantar a cabeça, que a libertação está próxima. E nós vamos refletir sobre isso, né? Não de forma fatalista, está escrito, vai ser assim, mas dentro dessa reflexão bonita de esperança, né? Que o Evangelho sempre nos passa nos momentos de dificuldade. Então, com esse espírito, acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos abrir os nossos corações, nossas mentes, né? Para acolhermos essa palavra. Uma pessoa me disse uma coisa interessante, olha, eu só ouço essa palavra quando eu estou com tempo para absorver as mensagens. Isso é interessante, né? Porque ela não quer apenas ouvir som, ela quer escutar. Ela quer deixar essa palavra tocá-la, tocar a vida dela, né? Então é isso. E vamos então ao Evangelho de hoje, dessa quinta-feira, dia 26 de novembro, finalzinho já do ano, hein? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. É Lucas 21, 20 a 28. Diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas.
Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, se a gente não tiver uma contextualização, né, para entender esse texto, que é um texto que fala das coisas do fim, né, que nós chamamos de escatológico, fala das coisas do fim, dos tempos. Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para esse fim aí, hein? Nunca se esqueçam disso. Não estou falando de fim, destruição, estou falando de finalidade. Para que eu vou ficar pregando aqui que tudo vai ser destruído mesmo? Então, para quê? Se pregar destruição não é do Evangelho. Nós temos que pregar força, né? Quanto mais as coisas estiverem difíceis e tudo, mais a gente tem motivos para acreditar, viu? É isso. Então, é preciso contextualizar esse texto aí, né? O Evangelho, nós já falamos que o Evangelho de Lucas foi escrito depois da destruição de Jerusalém, e com certeza o autor usa de todo esse contexto para compor esse texto aí, não é mesmo? Porque já haviam experimentado tudo aquilo que aconteceu, né, na época com a destruição de Jerusalém. Então, agora é interessante que é feita uma mistura, né? Se a gente não tiver muita compreensão, a gente não vai entender, né? Porque começa falando da destruição de Jerusalém, né? Com sinais, né, de guerra, e quem estiver na cidade, quem estiver no campo não venha para a cidade, as mulheres que estão grávidas, amamentando, etc. E tudo isso aí, né? Numa guerra é muito complicado, então a gente entende. Mas depois começa a falar, se mistura destruição de Jerusalém com sinais cósmicos. Quais são esses sinais? Sinais no sol, na lua, barulho das ondas do mar, das ondas... Enfim, e tudo isso é uma linguagem figurada, né? Então, olha o contexto de época: destruição, medo, pavor e tudo mais. Vamos trazer daquela época para hoje? O que nós poderíamos falar de hoje? Epidemia, olha, tudo isso acontecendo aí, tragédias, cada maldades humanas, incompreensões, ou seja, qual é o nosso contexto, esse contexto nosso hoje que nos assusta, hein? Nós sabemos, nós que vivemos hoje, nós estamos vendo aí diante das coisas que são noticiadas, né? Todo mundo aí tem conexão com tudo que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aí muita gente diz assim, mas dá medo. Outros dizem assim, isso aí não tem mais jeito não, né? Nós não podemos falar isso, gente. Uma pessoa de fé não pode falar isso. Poder até pode, né? Mas não deve, porque não tem lógica. Se eu acredito no Deus da vida, se eu acredito no Deus que constrói, se eu acredito na ressurreição, como é que eu vou acreditar na morte e tudo aquilo que é destruição? Não tem jeito não, né? Então, o contexto da época em que foi escrito esse evangelho foi o contexto de época deles. Agora, qual é o nosso contexto hoje, né? O que nos amedronta? O que nos desestabiliza? Nos causa medo? Há uma bagunça, né?
generalizada quase, a gente vai olhando aí, dá a impressão que tudo está fora do lugar. Pois é. E depois, Jesus falando para os seus discípulos sobre a destruição de Jerusalém, e depois, de uma hora para outra, ele começa a falar desses sinais que haverá no sol, na lua, etc, etc, né? Ah, mas por que se é destruição de uma cidade de Jerusalém, por que esse sinal no sol, na lua, não sei o quê? Isso aí não... O que uma coisa tem a ver com a outra? No contexto do Evangelho tem. Por quê? Vamos entender a cultura de época, a linguagem apocalíptica. Dê uma olhadinha, por exemplo, lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés, essa manifestação vem acompanhada de quê? De terremotos, de relâmpagos, né? Ventanias e tudo mais. Era a maneira que o povo tinha na época judeu de falar da manifestação de Deus. É a maneira de dizer que Deus, quando ele aparecia, a sua força era muito mais revolucionária, era muito mais, tudo se manifestava diante da força maior que é a força de Deus. É maneira de falar, né? Ninguém vai ficar aí olhando, deu um relâmpago, um trovão, ventania, Deus agora está manifestando a nós. Não. Isso aí é outra coisa, né? Na época eles tinham essa compreensão, essa maneira de falar, que era chamada linguagem apocalíptica. Então por que faz essas duas misturas, né? Por que mistura essas duas realidades? A destruição da cidade, o contexto de época, com essas manifestações cósmicas. É para dizer o seguinte, aí que está a beleza do texto. É para dizer que apesar dessas coisas todas, apesar disso tudo estar acontecendo, que nós podemos contar com a presença de Deus. Então, quando diz assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, as nações ficarão angustiadas com o pavor, o barulho do mar, das ondas e etc. Vão desmaiar de medo, as forças do céu serão abaladas, não sei o quê. Não tem nada a ver com alguma coisa que vai acontecer, viu? Pode ter certeza. Se alguma coisa acontecer universalmente, alguma destruição, pode ter certeza que essa destruição não é de Deus. Claro que todos nós tememos uma bomba atômica, uma bomba que tenha poder universal de destruir. O ser humano é capaz de fazer, mas não através de Deus. O ser humano faz isso pela falta de Deus. Então nunca associar Deus com tragédia, com nada. Isso é linguagem da época para falar da manifestação de Deus. Apesar de tudo negativo estar acontecendo, aquele desassossego todo, guerras, etc., Deus se manifesta. Deus está presente. Esses sinais no sol, na lua, nas estrelas, tudo isso aí é para mostrar que Deus está presente. Não é? Quando essas coisas estiverem acontecendo, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Mais uma vez eu chamo a atenção para o recurso de linguagem. O Filho do Homem virá numa nuvem. Não adianta ficar olhando para o céu aí, viu? Porque essas nuvens que a gente vê no céu, tão bonitas aí, tudo é formação de gases, tem outro tipo né, umidade no ar, essas coisas todas que a ciência explica.
né? Ninguém vai ficar olhando nuvem para ver se Jesus vai aparecer numa nuvem dessa, porque o dia que ele aparecer é sinal que não tem nada, está cumprindo as Escrituras. Não. A nuvem significa a presença de Deus. Olha lá quando o povo caminhava pelo deserto, uma nuvem ia à frente. Todas as vezes que fala isso, a nuvem, a presença da nuvem é a presença de Deus. Então é muito bonito quando diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Bonito, hein? Apesar de tudo, Deus está presente. Jesus se manifesta, e a manifestação de Jesus no juízo final significa, não é à toa que o povo já fala aí sempre, né? Ô fulano, vê se você cria juízo. Pois é, o juízo universal não é o juízo de uma pessoa só, é quando toda a humanidade tiver juízo, quando a humanidade se der conta de que todos nós somos responsáveis por esse mundo e que Deus está presente, que nós devemos ter força, que nós devemos lutar, que nós devemos acreditar, que nós devemos fazer acontecer, que tem coisas ruins no mundo, mas tem muita coisa boa também, não é? E o bem é capaz de modificar, e o bem é capaz de revolucionar, sim. Viu? A força do bem é capaz de revolucionar tudo e salvar a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, nada que está acontecendo no mundo hoje é motivo para a gente desanimar. Quando essas coisas estiverem acontecendo, o Filho do Homem está vindo nas nuvens, ou seja, Deus está presente em Jesus Cristo e a mensagem de Jesus está sendo acolhida no mundo. E aí sim, essa é a vinda dele. Esse é o juízo universal. Como é bom a gente acreditar nisso. Como é bom a gente saber que Deus está presente. Não é uma fantasia. Exercite o que está positivo na sua vida agora. Exercite agora, para você ver, você que está me ouvindo, chegar à conclusão que isso não é brincadeira, isso é realidade. Depende de cada um de nós, que Deus está presente. Deus está ao alcance de todos e de todas. Amém. Apresentemos, irmãos e irmãs, nossas orações, cada um apresente a sua oração do jeito que você quiser apresentar a Deus, seus louvores, sua reflexão, seu agradecimento. Concede-nos a tua salvação. Alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais o Senhor. Alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais o Senhor. Deus Pai misericordioso, acolhei nossos pedidos, nossos pensamentos, em favor de nós e de tantos que tanto necessitam da vossa presença, ó Pai. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.